Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como elaborar uma previsão orçamentária, para que serve, todos os aspectos que for possível colocar num vídeo de 10, 15 minutos, tá? A previsão orçamentária, o que que ela mostra? Para começar, todo mês, todas as administradoras que eu conheço fornecem para o síndico uma pasta física, tá? E nessa pasta está lá tudo o que o condomínio gastou nesses últimos 30 dias, né? No fim do mês seguinte, normalmente a administradora manda a pasta do mês anterior. Ela precisa pedir documento, um monte de coisa, tal. Tudo aquilo, tudo que o síndico faz tem que estar baseado na previsão orçamentária, que é uma coisa que é complexa, mas não é difícil, tá? Complexa porque tem muitos itens, ele precisa colocar tudo que é possível e imaginável, mas não é difícil. Você senta, vai fazendo, é uma coisa que dá trabalho, mas sai, né? E eu costumo dizer o seguinte, olha pessoal, não vamos confundir precisão orçamentária com previsão orçamentária. Numa determinada assembleia que o síndico vai convocar, vai chegar a pessoa, olha, eu preciso fazer um rateio. Espera um pouquinho, o que você estava fazendo? Aquele monte de documento que você apresentou para a gente, para aprovar, da previsão orçamentária na assembleia ordinária. Não valeu para nada? Claro que valeu. Só que o senhor percebeu que rompeu um cano lá no tal andar, inundou o andar inteiro, e nós gastamos tanto. O senhor percebeu isso? Outra coisa, o senhor lembra que caiu um raio? Sim. Teve coisa que o seguro queimou placas dos elevadores, tá? Teve coisa que o seguro pagou e tem coisa que não está na cláusula. Pessoal, eu estou chutando, tá? De repente, é impossível nada do elevador que foi queimado por um raio o seguro não cobrir. Mas existem coisas surpresas. Surpresa, pessoal, é que nem milagre. Milagre não vale. Né? Se aquele condômino que reclamar de um rateio por algum gasto superveniente que era impossível prever, se ele for numa assembleia reclamar, você fala para ele, tá, ó, faz o seguinte, ó, na próxima o senhor elabora ou acompanha. E aí, só dessa forma, esse condômino vai começar a perceber que a coisa não é como muitos imaginam, tá? A previsão orçamentária ideal, eu considero ideal, tá? Não vi outras, assim, mais complexas, menos complexas, melhores, nunca vi uma que não consegue fugir do seguinte. Você vai dividir as despesas por categoria. Isso vai facilitar para que na hora de você aprovar essa previsão orçamentária em assembleia, por lei ela precisa ser aprovada, e ela vai, aprovou tal, vou rapidinho, tá? Aprovou, você vai pegar o valor mensal que está lá, dividir pelas unidades, menos a unidade do síndico, normalmente o síndico não paga, então você não pode incluir, vai começar a errar aí, tá? Pronto, né? Então o que a gente recomenda? Começa a dividir a planilha por tipos de despesa. Algumas empresas que eu já trabalhei chamam aquilo de centro de custo. Por exemplo, funcionário, contratos de manutenção, ou então ele só coloca contrato. Aí vem aquela história, né? Todos os contratos? Não precisa. Separa contratos de manutenção, contratos de administração. Qual é o contrato de administração? Eventualmente uma internet, uma administradora de condomínio. Se o condomínio chegou no ponto evoluído de ter uma empresa que faz auditoria, que é um valorzinho bem razoável, coloca. Você separa contratos de manutenção, contratos administrativos. Síndico profissional, contrato administrativo. Aí você tem, por exemplo, produtos de limpeza, né? Poxa vida, mas todos os produtos de limpeza, o ideal né? Você não quer fazer a coisa bem feita? Vai ficar grande? Sim. Você não vai ter que calcular quanto você gasta de estopa, flanela, papel higiênico, vai. Cara, você vai fazer só uma vez por ano. Apenas uma vez por ano, né? Equipamentos de proteção individual, você pode colocar como a despesa do funcionário, né? Equipamento de proteção individual você vai usar com quem? Com funcionário.
Se você achar uma outra categoria que se explique, se você errar a categoria, não se preocupa, tá? Eventualmente alguém vai chegar, pô, mas isso aqui tá numa categoria estranha, tá? Se você achar que realmente a pessoa tem razão, na próxima você muda. A previsão orçamentária, ela nunca vai ser precisa, mas ela vai ser o melhor possível com o passar dos anos. As pessoas vão começar a entender o condomínio com relação à despesa. Puxa vida, a gente tem muita despesa com emergencial, às vezes é um condomínio antigo, né? Tem. Vamos fazer uma previsão para obras ou manutenção, que é aquele caixinha, né? Você tem o caixinha, precisa muito ou pouco. Se você tem uma previsão de 2, 3 anos, você já começa a traçar a coisa. E aí, o que acontece? Eu acho que, olha, a maioria das administradoras vão apresentar para você o seguinte. Olha, a inflação foi de tanto. Então, eu recomendo tanto. E o GPM e tal. É, normalmente, a administradora preguiçosa, né? Por exemplo, você tem aumentos que não tem nada a ver com inflação, com GPM, com nada disso, não tem. Se você não concorda, você vai brigar lá com o cara. Eu já participei de muitas assembleias de aprovação, tá? Que quando o síndico vai fazer a aprovação da previsão orçamentária, o ideal é que ele apresente para o pessoal. Quando eu falei para vocês, existem condomínios evoluídos a ponto de ter auditoria mensal. Existem condomínios que apresentam em PowerPoint a previsão orçamentária, centro de custo por centro de custo. E mostra, pessoal, olha, no ano passado a gente gastou tanto com funcionário, tá? Nós prevemos que a database, pessoal, pelo amor de Deus, não fala dissídio, não existe, tá? A database é em outubro, a gente está calculando assim, não é difícil de ser esse valor, né? A gente pode errar? Pode, porque não é uma precisão orçamentária. Como que vai aumentar o salário do pessoal, você não tem como adivinhar. Água, luz, tudo isso, né? Então é um negócio que dá trabalho e você tem que deixar bem claro para o pessoal essa questão de não é precisão orçamentária, é previsão. A água pode aumentar de valor que a gente não está prevendo, a luz, o gás, o funcionário. Contratos é uma outra história. Os contratos de prestação de serviço, você tem que chamar o pessoal o seguinte, olha, nós vamos prever qual é o índice de reajuste. E aí você vai chegar para o pessoal o seguinte, olha, a gente está fazendo isso aqui baseado no que hoje a gente paga para esses contratos. Normalmente a previsão orçamentária é por um ano. Nesse meio tempo, não só água, luz, gás, funcionário, como vão vencendo os contratos. Qual que é o valor que vai aumentar? Como é que você vai saber isso? Só que você vai, assim, não é o melhor termo, né? Vai chutando, mas tem que ser um chute criterioso. Pessoal, eu chutei. Tudo que você não sabe, desculpa, não tem outro nome, é chute, né? Os técnicos podem até dar outro nome, mas é chute. Mas você tem que ter um critério e na hora de uma assembleia você tem que fundamentar. Não, eu acho errado, isso é um absurdo. Se o pessoal concordar com essa pessoa, tranquilo. Faz uma gentileza, coloca na ata que o valor de tal serviço era tanto e o fulano de tal não concorda, pediu para tanto e todo mundo aprovou. Normalmente, o cara já vai ficar meio assim, ele vai encostar na cadeira, ih, caramba, os caras vão botar meu nome, tá? Mas qual o problema? Se ele não concorda, qual é o problema? O síndico não tem bola de cristal. Se for alguma coisa razoável, você fala, puxa, senhor, sabe que o senhor tem razão? Você vai estar trabalhando para todo mundo, não tem jeito, né? Ou seja, a previsão orçamentária, ela tem uma tecnicidade, ou seja, existe alguma metodologia para fazer que é mais organizacional, a forma que você vai fazer para tentar evitar de alguma despesa não constar. Um exemplo que eu mais uso, não tenho pego mais isso, mas não há muito tempo atrás, 13º. A lei do 13º, que ela se chama
Abono de Natal, lei do abono de Natal. Se eu não me engano é de 64. A partir daí, vai chover, fazer sol, meu time vai ganhar, não importa. Mas vai ter que pagar o 13º. Eu conhecia muitos condomínios que lá para setembro dava a impressão que o síndico olhava assim, esqueci. Vamos rapidinho, convoca uma assembleia para a gente definir o rateio do 13º. Meu Deus do céu, desde 64 tem 13º. Lei, férias, a mesma coisa. 1/3 constitucional, você tem que pagar. Se o funcionário vai tirar férias naquele ano ou no ano seguinte, ele vai ter que tirar. Você tem férias, você tem o período aquisitivo, que é aquele período que o funcionário adquire o direito. Período concessivo, que é aquele período em que você concede. Existe aí o intervalo de 2 anos. Então, mesmo que ele tenha, 12 meses, 13 meses de trabalho, pode ser que você demore ainda 11 meses para dar férias. Mas você vai ter que dar férias. Se você tiver um fundo, por exemplo, de funcionários, 13º, vai reservando. Vai fazendo um fundinho especial para eventuais demissões. Que também, tudo que você paga para um funcionário quando você demite ele, é tudo que já está previsto. Saúde de salário, você tinha que pagar, tá? Férias, você tinha que pagar. 13º, você tinha que pagar. A única coisa que vai variar, o fundo de garantia está enorme, mas você não vai pagar o fundo de garantia. O fundo de garantia você foi pagando, está depositado, tá? Você vai ter que pagar uns 40% do fundo de garantia. Quanto você vai pagar? Filho, eu não sei. Uma sugestão que eu já fiz em pouquíssimos condomínios, que normalmente os síndicos são meus amigos, porque os outros sabem de tudo e nunca admitem, vai chegar um tempo em que não adianta você ter 1 milhão, tá? Se a sua folha de funcionários for 50 mil. Faz uma análise e olha, a gente nunca manda 5 empregados embora todo ano, tá? A gente nunca, ou seja, mantém lá um valor que seja equivalente a... O ideal na empresa é você ter lá, liga para o seu contador, sei lá, qual que é o meu passivo trabalhista, tá? O passivo trabalhista a gente chama tecnicamente aquele valor que se eu fechar a empresa e precisar mandar todo mundo embora, quanto que eu preciso para mandar embora? O contador vai te passar um valor. Se num dia você conseguir chegar no valor total, depois você só vai mantendo. Vai acontecer? Eu não sei, mas se precisar, eu tenho. No condomínio não, olha, qual é o meu passivo total? Tá bom. Chega junto com a administradora, com o seu conselho, a gente precisa ter pelo menos 15% do passivo trabalhista. Inclui nesse passivo trabalhista férias, 13º. 13º você está arrecadando, tá? Férias você tem que colocar na previsão. Normalmente em férias, funcionário, eu coloco salário, férias, 1/3 constitucional, eu coloco tudo. Não adianta você querer se enganar ou enganar a Assembleia. Você tem que pagar? Coloca. Na hora, por que você está colocando isso aqui? Eu estou colocando porque isso é isso e nós vamos ter que pagar. Até mesmo esse fundo para funcionários, se você explicar para o pessoal, por que eu estou fazendo, pessoal? Para a gente não ter surpresa, né? Ou seja, o que é uma previsão orçamentária? É tudo que o condomínio vai gastar, teoricamente, nos próximos 12 meses. Difícil não é? É complicado, dá trabalho. Volto a dizer mais uma vez, deixa muito bem claro em assembleia. Pessoal, não estou fazendo precisão orçamentária, é previsão. Mas como você não sabe o que está fazendo? Sim, eu não só sei, como eu já estou avisando que não é precisão. Porque se eu não falasse isso, o que eu estou fazendo é perfeito. Não tem como ser perfeito, a não ser que não aconteça o que normalmente não acontece em nenhum... Ou seja, não tem mágica, filho. Não tem mágica. Nós precisamos ter fundo de reserva. Para que serve o fundo de reserva? Se não precisava. É porque pode haver... Se não houvesse imprevisões, a gente não precisava ter fundo de reserva, né? Pessoal, o que eu tinha que falar é sobre a previsão orçamentária. Acho que eu me fiz entender, deixando bem claro o seguinte, quando eu falo esse tipo de coisa, é para o síndico, para os conselheiros, para os condôminos, para todo esse pessoal, né? É para o pessoal que compra, as administradoras também, porque tem nego aí de administradora que
Pouquíssimas, tá? Que eu penso, ele deve ter um curso que é de funilaria. Ele fala coisas aqui, ele não é má fé, normalmente ele não está fazendo condomínio, não tem prejuízo nenhum, é raro, mas ele fala coisa, cara, esse cara não conhece condomínio, né? Ou seja, eu falo para todo o espectro do mundo condominial. Síndico, conselhos, condôminos, inquilinos também, porque quando eu falo taxa ordinária ou despesa ordinária ou extraordinária, estou falando também pro inquilino, tá? Para administradora também, por incrível que pareça, tem administradora que faz coisa certa e não sabe por quê, que eu estou mostrando, tá? Nesse caso eu falei só de previsão orçamentária, tá bom? Até o próximo vídeo, a gente se vê.